Olá, pessoal! Você que está acompanhando nossa série sobre inovação e marketing, nos dois últimos vídeos eu falei da importância de conhecer a fundo o nosso público-alvo por meio da análise de dados avançada. Com essas informações valiosas, nós conseguimos criar campanhas de marketing segmentadas e direcionadas, oferecendo aos clientes e potencial exatamente o que eles desejam. E depois, sobre o planejamento estratégico, que são as formas mais eficientes de captação de novos clientes, que é o tráfego pago, são as campanhas, é o SEO, automação de marketing e todas essas estratégias. Nesse terceiro e último vídeo, eu vou traçar um tópico crucial, a conversão do potencial cliente em venda e principalmente como reter esse cliente. Agora é hora de focar na conversão, que é transformar o interesse inicial do cliente em venda concreta. Esse é o objetivo final de qualquer campanha de marketing. Ela ocorre quando um visitante do site realiza uma ação pré-determinada, como preencher um formulário ou simplesmente sinalizar um interesse de venda. É muito importante interpretar corretamente essas taxas de conversão para a gente poder medir a eficiência das campanhas. A conversão é transformar cliques em vendas. Então, o primeiro ponto é uma revisão de todo o público-alvo, da oferta que a gente está fazendo, de todo esse processo de compra. Uma outra análise que a gente faz são os meios. Qual meio está convertendo mais? É um meio digital? No meio digital, qual canal de distribuição? É um meio offline? Então, quando você interpreta de onde vem o cliente, isso é muito importante. Um outro ponto é uma análise estrutural. Como é que está o seu site? Como é que está a landing page? Ou seja, aquela página de venda que você está direcionando o seu público para lá. Quais são os CTAs, que é o Call to Action, que é a chamada para ação? Ou seja, essas análises são fundamentais para você poder atribuir e saber os pontos de melhorias. A quarta e última parte do processo de inovação e marketing é, sem dúvida, uma das estratégias mais importantes de qualquer negócio que quer crescer e se destacar no mercado, que é a retenção de clientes. É muito mais fácil manter um cliente fiel do que conquistar novos. Então é por isso que é fundamental investir em estratégias de fidelização. Além disso, clientes fiéis tendem a gastar mais com a empresa ao longo do tempo e ainda pode se transformar em defensor da marca, recomendando para cliente, para familiar. Isso pode gerar um aumento significativo nas vendas e na visibilidade da empresa. Muito se fala em inovação, em novos processos, em tecnologia, mas a essência é a mesma. O cliente é a razão de ser de qualquer empresa. Mas eu te faço uma pergunta: até que ponto colocamos ele em primeiro lugar? Então, o primeiro tópico para a gente falar de retenção de cliente é a gente investir numa estratégia de encantamento do cliente. É atender o cliente bem, é exceder as suas expectativas. Nós até toleramos pagar um pouquinho a mais. Nós até toleramos ir num estabelecimento um pouquinho mais longe, mas a gente não aceita ser mal atendido. Então, todos os anos, vários institutos de pesquisa fazem pesquisas por que os clientes saíram daquela empresa. E é sempre a mesma coisa. 70%, 80% das respostas dizem que os clientes saíram, não são mais compradores devido ao mau atendimento. E é por isso que é muito importante que as empresas adotem uma estratégia de encantamento do cliente. Nós vivemos a era do consumidor. Quando alguém entra na nossa loja, quando alguém visita o nosso site, ela já viu tudo, ela já entrou em redes sociais, ela já viu review, ela já entrou em aplicativo, ela já consumiu todo tipo de conteúdo. Então, esse consumidor, ele tem acesso a uma informação muito grande. Então, é por isso que a nossa equipe de vendas, a nossa equipe de back-office, ela tem que estar afiada com todas as informações na ponta da língua, com toda essa estratégia de você poder atender bem esse seu cliente. E aí, são muitos os benefícios quando você excede essa expectativa do cliente. A primeira questão é você retém mais clientes. Segundo, você aumenta o seu cross-sell e upsell. Claro, quando você entende o comportamento dele, você pode oferecer
novos serviços, serviços complementares, ou até mesmo esse produto ou serviço que você vendeu, você pode fazer um upsell, você pode vender ele por um preço maior. Um outro ponto, quando falamos de atendimento ao cliente, é muito importante a gente se atentar às novas tecnologias. Hoje em dia, com os chatbots e com a inteligência artificial, com os assistentes virtuais ao vivo, e esse atendimento ele fica muito mais próximo das pessoas. Então a gente pode selecionar alguns canais, algumas ferramentas que façam sentido. Então, por exemplo, imagina que a pessoa está fazendo uma compra um pouco mais complexa no seu site, e se ela tiver alguma dúvida, ela encontra um vendedor ali disponível online, ou até mesmo ela abre uma câmera e consegue tirar uma dúvida ali online. Então, esse tipo de interação, com certeza, faz a diferença nas vendas. Um outro ponto, quando falamos de retenção de cliente, é o Omnichannel. É a gente integrar todos os canais de atendimento. Não adianta a pessoa, ela entra no seu site e tem um tipo de atendimento, ela entra na loja física, ela entra no aplicativo, ela entra nas redes sociais. Então não faz sentido o consumidor ele ser abordado, ele não ter um padrão de atendimento. Então o Omnichannel é a gente integrar e criar essa unificação de atendimento em todos os canais, aonde que o nosso cliente estiver. Quando falamos de retenção de cliente, uma das coisas que vem à nossa cabeça também é a personalização da experiência. Então é muito importante a gente utilizar esses dados e essa tecnologia que tem disponível para a gente personalizar essa experiência do cliente. Tipo, oferecer uma recomendação personalizada, uma comunicação direcionada, um conteúdo relevante com base na preferência ou até mesmo no histórico de compra deles. Os programas de fidelidade, os cashbacks, eles estão sendo muito explorados. Então, desenvolver esse tipo de programa de fidelidade, ele vai muito além desses descontos tradicionais. Ele pode ser benefícios exclusivos, ele pode ser uma recompensa personalizada, ele pode ser um acesso antecipado a um produto ou algum evento, ou seja, qualquer coisa que vai deixar o seu cliente se sentindo especial. Um outro ponto importante são as experiências imersivas, que eles envolvem os clientes em um nível emocional. Então, utilizar a realidade virtual, a realidade aumentada, gamificação ou qualquer tipo de tecnologia pode oferecer mais interação e ficar uma experiência memorável para o seu cliente. Muitas empresas estão criando comunidades online para que elas possam se comunicar, compartilhar experiências, interagir com a marca e fazendo isso por meio de fórum, grupos nas redes sociais, blogs ou até mesmo em termos de plataformas exclusivas só para membros. Tudo para que o cliente se sinta especial. Ao longo dessa série, eu compartilhei algumas estratégias e ideias inovadoras para atrair e reter clientes. Espero que essas informações tenham sido úteis e que vocês tenham se inspirado para implementar essas práticas nos seus negócios. Queria muito agradecer a todos que nos acompanharam nessa jornada. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou feedback, você pode compartilhar e deixar nos comentários abaixo. Continue sempre buscando a inovação e aplicando as melhores práticas de marketing para alcançar o sucesso em seus negócios. Desejamos muito a todos sucesso nas suas jornadas empresariais. Até breve.